Rapaziada, uma das coisas que quando eu comecei a produzir eu ficava mais bolado era com compressão em sidechain. Porque eu não sabia o que o pessoal tava falando. E o pessoal vivia falando, que faz compressão em sidechain não sei o que, faz compressão em sidechain não sei o que lá. E eu ficava tipo assim, mano, o que é sidechain? Essa é uma das maiores dificuldades que eu tive no começo, porque todo mundo falava disso e eu não sabia exatamente o que era. E então eu me prometi que um dia eu ia fazer um vídeo falando de sidechain, compressão em sidechain específico. E cá estou eu. Se essa também foi sua trajetória quando você começou a produzir, deixa um comentário aí pra eu saber se só eu tive isso. E o bom desse vídeo é que essas técnicas que a gente vai mostrar aqui servem tanto para quem já sabe o que é sidechain, já mexe com compressão de sidechain há muito tempo, etc, etc. E para quem tá começando ainda. Então serve para os dois mundos. Curte aí, fica ligado que vai vir coisa boa. Beleza, mas vamos entender o que é sidechain em si, de forma bem resumida. Sidechain é quando você tem um processamento sendo feito em um sinal, só que o processamento está sendo feito nesse sinal, ele não depende desse sinal em si, ele depende de um outro sinal externo. Qual que é o melhor exemplo para a gente poder explicar esse conceito meio complicado, meio embolado? A compressão em sidechain. Por quê? Vamos tentar entender basicamente como que funciona um compressor. Um compressor ele tem basicamente dois componentes nele. Tem o componente do sinal em si, que entra no input, passa pelo atenuador e aí sai. E tem o componente do detector. O detector ele vai estar atuando em como e quanto que vai estar sendo comprimido lá no seu atenuador, na sua compressão, de forma geral. Então o sinal entra, ele é splitado, vem uma parte para o detector e aí volta e aí vai no output. É comprimido o sinal aqui e vai para o output. Então é bem legal a gente entender o que é sidechain por meio desse mecanismo, porque ele já é divididinho bonitinho assim. Então vamos pegar o exemplo da compressão em sidechain do kick e do baixo. A gente está querendo comprimir o baixo baseado no sinal do kick. Então o que vai estar aqui no meu detector do sidechain, nessa partezinha de baixo aqui na perninha de baixo, não vai ser o sinal em si do baixo, vai ser o sinal que vai estar vindo roteado do kick. Então sempre quando o kick entrar, o sinal do kick entrar no meu detector do compressor, ele vai comprimir o meu baixo, sacou? Mole, né? Muito mole. Então bora nessa. Primeira dica vai ser atualizando um clássico, que é a compressão em sidechain entre um kick e um grave, no caso aqui um 808. E ela versa no seguinte ponto. Use um compressor multibanda, ao invés de um compressor normal, um compressor mais tradicional. E por que isso? Bom, quando a gente usa um compressor mais tradicional em sidechain, o sinal que vai estar sendo processado, o sinal que vai estar sendo comprimido, ele vai estar sendo comprimido como um todo. Então a gente vai estar comprimindo o 808 aqui como um todo. Os graves, os médio graves, os médios, se tiver algum, enfim, o sinal como um todo. Na compressão multibanda, a gente pode escolher justamente a frequência que está conflitando com o nosso kick e pedir para o nosso compressor comprimir só ela, ao invés de comprimir as outras coisas. E o resultado disso é que a gente tem mais força, a gente tem mais espaço para o nosso 808. O 808 ele continua tendo uma energia bem bacana, vindo dessas outras regiões que não vão estar sendo comprimidas. Então ele vai continuar grandão e vai continuar dando o espaço que o nosso kick precisa. Então vamos fazer um comparativo bem rapidinho aqui como é que estava com o compressor mais tradicional. E como que a gente pode fazer com o compressor multibanda. Esse da FabFilter ele é muito bom porque ele tem um analyzer. Ele tem um analyzer aqui que você consegue ver tanto o sinal que está no insert do canal quanto o sinal que está vindo no detector do sidechain. Então você bota aqui o SC e o pré e ativa. E você consegue perceber que a linha vermelha é o sinal que está vindo do kick e a linha mais cinza é o que está vindo do canal de insert em si. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que essa região aqui, entre 100 e poucos, 120 Hz, ela está conflitando entre o meu kick e o meu 808. Então eu vou botar para o meu compressor em sidechain multibanda comprimir só essa região e o resto eu vou deixar intacto. Então assim a gente consegue que o 808 ainda tem uma certa força. Tipo, se a gente for comparar lado a lado o compressor mais tradicional e o compressor em multibanda, o compressor mais tradicional ele dá uma amassada, mas nosso 808 ele perde um pouco de destaque que ele tem no arranjo. O nosso compressor multibanda ele deixa o 808 um pouco mais vivo, um pouco mais presente, porque ele está justamente comprimindo só aquela região que está conflitando. É lógico que a gente não vai conseguir fazer um comparativo totalmente igual aqui, porque é meio que impossível você equalizar certinho todos os parâmetros igualmente entre um compressor e outro. Nesse caso, o Pro MB e o compressor nativo do Ableton.
Mas a gente tentou chegar o mais próximo possível para você tentar entender o efeito que cada tipo de compressor nessa situação pode causar e o que você quer com cada coisa. E chamei um instrutor para poder dar umas dicas de mix. Beleza, e o ponto número 2, a dica número 2 que a gente vai dar aqui é comprima em sidechain a sua voz principal e os seus backing vocals e faça a compressão multibanda. Por quê? Mano, principalmente em mix que tem muito elemento, que é mais densa, tá ligado? Que tem muita coisa competindo pelo mesmo espaço de frequência, qualquer espacinho que você tiver para poder limpar uma coisa é interessante, é lucro para você. E aqui a gente tá falando de voz principal, então a voz tem que ter destaque, tá tipo no nome, né? Voz principal. E geralmente a voz principal, ela compete com a mesma região de frequência que uma dobra, que um backing vocal quando eles entram juntos. Porque, pô, é o mesmo cantor fazendo tanto a dobra, na maior parte dos casos, como a voz principal. Então, as mesmas regiões ali os mesmos registros de voz vão estar acontecendo mais ou menos nos mesmos lugares. Então, quando entra todo mundo junto, a voz principal, que é o nosso foco, acaba perdendo um pouco de brilho, acaba perdendo um pouco de direcionamento. Para esse tipo de situação, é muito interessante de botar uma compressão multibanda em sidechain. Vamos dar uma ouvida nesse arranjo aqui, que é um exemplo perfeito, cheio de track, cheio de instrumentos, cheio de coisa acontecendo nessa mix. Vamos dar uma curtida só. CPU peidando ali. Feixe de luz desse planeta 9619252404. Se você reparar bem, as vozes que estão um pouquinho mais aqui no estéreo, elas estão ofuscando de leve a nossa voz principal. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que o meu vocal principal seja o elemento principal, que é esse destaque no meio dessa mix que é bem denso. Então, eu vou pegar um compressor multibanda, Fab Filter, The King, e vamos procurar uma região de frequência aqui que seja a região que dê presença para nossa voz. Se você não consegue identificar direitinho equalização de voz, qual frequência faz o quê, a gente tem um vídeo no canal. Dá um confere lá, bom demais. E pra quem viu o vídeo, vocês sabem que a região ali de presença para uma voz geralmente fica ali entre 800 até uns 2000 e poucos hertz no máximo. Então vamos procurar justamente essa frequência, porque a gente consegue gerar um contraste entre as vozes e a gente consegue tirar um pouco da força do backing vocal. E aí, por subtração, a gente dá uma adicionada de energia a mais para nossa voz. Vamos ligar o compressor antes. Feixe de luz desse planeta 961920. Então a gente consegue perceber ali que na região entre uns 800 até uns 1000 e poucos hertz tem muita informação no médio. Então a gente pode perceber que ali nos médios tem uma informação conflitante entre os nossos backs e a nossa voz principal. Então é interessante a gente botar uma banda relativamente larga em torno daquela região ali. E como é que eu quero setar aqui as minhas configurações? Eu quero botar um threshold um pouquinho mais baixo, ali, mais ou menos 20 dB. O range de compressão eu não quero que seja muito drástico, quero que seja uma coisa mais controlada mesmo. Quero um ataque ali de mediano para lento, mais perto ali do mediano, e um release rápido. Por quê? Porque soou bem para mim. Um ratio não muito alto e um ni mais suave. Eu não quero que seja uma compressão muito drástica, eu quero um ni mais suave para esse tipo de compressão. Então vamos ver como que a gente tinha o sinal antes. E repare que é bem sutil, mas a voz ela ganha um brilho a mais, ela ganha uma presença a mais só com essa compressão. Vamos ver como é que estava o antes e depois. Feixe de luz desse planeta 9619252404. Depois. Feixe de luz desse planeta 9619252404. É bem sutil, mas a nossa voz principal ela vai um pouquinho mais pra frente. E essas vozes aqui, que nem eu falei, um pouco mais no estéreo, elas perdem um pouco mais de brilho, dão um pouco mais de lugar pra nossa voz principal. E é essa a nossa intenção. Até em dobras principais, se você quiser, tipo, aqui eu sempre separo meu buzz, os meus grupos entre voz principal e backing vocal. E geralmente no buzz de voz principal no grupo de voz principal eu tenho algumas dobras principais. Se você quiser fazer essa compressão multibanda, inclusive nas suas dobras principais, faça também, sax, porque gera um contraste bem legal. Tipo, a sua voz principal continua sendo a principal e a sua dobra, ela vira um reforço da voz principal. Ela não vira uma coisa que tá competindo pelo mesmo espaço, tá ligado? Então elas geram um contraste bem bacana, uma estética bem interessante para esse tipo de contexto. Rapaziada, se você assistiu o vídeo até aqui, eu só queria te agradecer porque tu é muito fofo, tá ligado? Obrigadão mesmo, de coração. Se tu curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você não curtiu, deixa seu dislike também. Comenta o que você quer ver no nosso canal. E se possível, se você quiser ajudar a gente, se inscreve se você não é inscrito. E se você já é inscrito, compartilha a sementinha pra todo mundo, pra gente poder continuar fazendo uma coisa bonita aqui. E mais é isso. Tamo junto. Até a próxima.